Oi, Camila, bom dia. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui de novo com você, né? Ai, é muito prazeroso receber vocês. As três. As três. Mas o que a gente gostaria hoje de estar abordando, assim, é o que todo mundo tá meio que na moda, né? A harmonização facial, as pessoas estão em busca bastante de harmonizar o rosto, a face com sorriso, bochecha. Dizem que até a Gisele Bündchen fez agora, né? Quando ela foi no evento do MoMA lá. Essa eu não fiquei sabendo. E me conta um pouquinho, como é que você indica, como é que funciona, qual é o primeiro passo para alguém procurar harmonização facial? Porque assim, na verdade, acho que tem passo a passo, né? Sim. Então você também não pode, o cliente vir, olha, eu quero mexer, não pode tudo de uma vez. Como é que funciona isso? Então, eu vou te explicar assim como se você estivesse chegando no meu consultório, Hoje, tá? Então aí você, Giovana, chega... Bom dia, Camila, tudo bem? Gostaria de fazer um processo de harmonização e tal. O que a gente olha em primeiro lugar? O próprio nome diz, harmonização. Você tem que harmonizar o seu rosto, certo? Então, a harmonização orofacial. Primeira etapa do tratamento é um protocolo fotográfico. A gente faz um monte de fotos para avaliar tanto as bases, né, os terços da face, a harmonia de frente, de perfil, com a 5 graus, sorrindo. Então a gente faz fotos estáticas e fotos dinâmicas. Depois a gente faz uma relação com o sorriso, porque também a gente pode indicar alguns procedimentos relacionados ao sorriso, né? Por exemplo, te dar um exemplo. Eu quero, meu sorriso sobe demais o lábio e mostra muito a gengiva. Então, você pode mudar só o sorriso, então? Então, aí eu acho que até teve uma visita de vocês que a gente conversou sobre isso. Porque aí também tem a questão relacionada também com a ortodontia, né? Isso, exatamente. Então, se você tá com um sorriso muito levantado, aí você arruma, né, que hoje o que é odonto, né? É isso, a harmonização facial, porque você não faz só a harmonização de estética, de preenchimento ou de botox, você mexe também na óssea, não é isso? Sim. Porque você faz a orto, isso, né? A gente faz uma avaliação completa e mostra ao paciente qual seria o tratamento indicado para equilibrar todos os fatores. Então, desde sorriso, projeção desse ossinho, projeção da mandíbula, nariz, posição de lábio, terço superior, então a gente avalia tudo. E também a gente avalia a qualidade da pele, porque qualquer procedimento que você fizer vai mudar o posicionamento dos tecidos moles, a pele ela vai se acomodar de uma forma diferente. Se você tem pouco colágeno, ou tem problema de pele mesmo, como acne, rosácea, mancha, melasma. Então a gente faz o quê? A gente eu indico um dermatologista para tratar a pele. Então, trata essa rosácea, trata essa acne, esse melasma e tal, porque a gente não vai conseguir mudar a pele, né? A pele é um tratamento dermatológico, tá? Condição de doença de pele. Agora, se o paciente está normal e não tem nenhuma alteração de pele, aí a gente só faz um estímulo de colágeno para que os procedimentos sejam melhor aproveitados. Então, por exemplo, se você não cuida da sua pele, se eu fizer um preenchimento em você, você vai ter um resultado aquém de quem cuida, porque você não vai ter elastina e colágeno suficiente para remodelar os tecidos. Então, a gente indica, olha, você pode fazer um microagulhamento, pode fazer um peeling, pode fazer alguma coisa só para estimular o colágeno e receber melhor a etapa seguinte, tá? Entendi. Falando em harmonização, qual seria a hierarquia de procedimento? O primeiro procedimento que a gente faz sempre é a toxina botulínica, o Botox. Então, porque o Botox reposiciona toda a musculatura, então... Para depois você entrar com os preenchimentos. Exatamente. Em hierarquia, primeiro a gente faz isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, parênteses, desculpa. A harmonização facial, você quer dizer assim, que eu vou colocar o olho igual ao outro, um lado direito igual ao lado esquerdo? Ou não? Podem ser coisas separadas? Não, assim, dá para melhorar a simetria? Dá, mas tem questões que são esqueléticas, aí de formação da face do paciente, não tem como eu alterar. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente faz o protocolo fotográfico, você pode até identificar algumas assimetrias importantes, aí você até pontua, olha, aqui você tem uma altura de olho diferente. Aliás, existe um tipo de assimetria muito comum,
porque assim, geralmente você tem um lado da face que ele é mais longo, o queixo mais desviado pro lado, o olho mais alto e isso daqui mais pra trás. É verdade, mas isso não tem a ver com o lado que você dorme, alguma coisa assim? Não? Guarda, porque eu estou pesquisando sobre isso. Porque já tinha me falado também que se você dorme pro lado direito, muito massa. Assim, pode influenciar, sim, só que a formação do rosto, ela é precoce, né? Então, desde de 1, 2 anos de idade, você dorme colado assim. Então, se você dorme desde pequenininha, ok. Mas também tem a ver com o desenvolvimento do crânio. Você que tá grávida, é uma coisa muito engraçada. É infantinha. Agora eu falo do neném. Por exemplo, se você deixa o neném muito de ladinho, você tem um achatamento do crânio de um lado e ele desenvolve muito do outro. E isso repercute no desenvolvimento da face da criança. Isso é verdade. Sim. Por isso que antigamente os pais colocavam a criança de um lado, depois um pouco de outro lado, né? Você sabe que teve uma época nos Estados Unidos que o Agora percentual de já morte mudou. súbita foi muito grande. Aí os pediatras criaram aquela forma de dormir de barriga pra decúbito cima, para você diminuir o percentual de morte súbita. Isso. E aí eles perceberam que os bebês começaram a ter menos assimetrias faciais por conta disso. Porque daí ficava reto, não ficava de lado. É bem interessante isso daí da harmonização, então, hein? Assim, aí a gente foi para um lado de origem da simetria, né? Porque ela perguntou, tal, porque você tem... Então, assim, a origem da simetria é diversificada, mas um dos fatores é o posicionamento do bebê Então, dizem que e também na barriga. o Porque lado às que vezes ele fica fica muito de um lado só, aí na formação do crânio achata mais um lado do que o outro, também da barriga. Então, tem tudo a ver. Vai um pouquinho pra lá, Agora, pra cá. porque dizem, todo mundo tem um lado diferente do outro, seja em tudo, né? Tipo, Sim, na face, a sim. mão, o pé, a gente sempre tem, né? A gente não é simétrico, né? E dizem que as pessoas mais bonitas do mundo, por que elas são bonitas? Porque elas são simétricas, né? Você sabe que existe aquela questão da proporção áurea na natureza. Tudo, se você pegar uma flor, você cortar lá ao meio, Ela você não vê vai que ela ser- é perfeitamente simétrica. É muito doido isso, a proporção sério? áurea. A natureza inteira é simétrica. Uma fruta, se você pegar ela é totalmente... É igual. É igual. E, só que assim, até eu tive uma aula esses dias sobre beleza, né? E o professor mostrou várias faces de pessoas não tão simétricas, mas que eram harmônicas, entendeu? Tem uma diferença, né? Mas eles falam, tipo, a Angelina Jolie, ela é simétrica. Só que daí também a gente tem pessoas harmônicas que também são bem bonitas. Entendi. Então a harmonização veio pra dar um boom assim, na beleza mesmo. Então, quando você tem uma simetria importante, você mostra para o paciente. Você também tem limitação. Às vezes tem uma simetria tão importante que o procedimento vai além de ser clínico, aí tem que ser cirúrgico. Entendi, porque a diferença é muito grande. Aí, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho esse osso tão achatado que eu quero preencher. Aí você vai preencher de uma forma que nunca vai ficar... Igual ao outro. Porque quando você também injeta um produto em alguma região, a outra vai se acomodar. Porque o tecido existe para aquela condição assimétrica, né? Então, de repente, você projeta aqui esse tecido sobe, o sorriso fica um pouquinho torto, enfim. Você tem que avaliar também o efeito do produto na face. Né? E quanto tempo dura esse produto que vocês colocam? Ou tem que refazer sempre? Então, a toxina, que foi o primeiro Botox. O Botox, assim, ele... Hoje em dia, ele tá durando uns 3, 4 meses. Diminuiu a duração. Nossa! Jura? Tá durando 3, 4 meses. É porque antes era E 6 meses. Então, e tem esse assunto que dizem que se você fizer muito, menos efeito vai fazendo durante a vida. Você cria uma imunidade à bactéria, que na verdade ela é uma bactéria, né? É uma toxina É uma produzida por toxina, uma bactéria. Na verdade é um corpo estranho, né? Porque você está induzindo, tá injetando uma toxina no corpo. Então o sistema imune ele vai identificar como algo estranho e ele vai identificar produzindo anticorpos, né? Então se você atacar o corpo continuamente com aquele antígeno, uma hora ele vai desenvolver um anticorpo. Mas tem um outro lado, né? Que aí você sabe falar mais do que eu, é a musculatura, só que você está enfraquecendo, né, essa musculatura com muito uso de botox. Então, por exemplo,
você vai... Musculatura, o que é? Nada mais do que o exercício. Então você mexe muita face, só que se você paralisa ela, aí você diminui também a potência dessa musculatura. Aí a necessidade de aplicação acaba ficando menor. Menor, exatamente. Porque é que nem a musculação, né? Se você, a toxina, ela paralisa a atividade muscular. Então você não vai mais ter tanta atividade muscular, então aos poucos ela vai diminuindo o número de fibras musculares naturalmente e você vai precisar de menos toxina, de repente, numa aplicação dali 2, 3 anos. Falando em toxina de face, a quantidade também é muito pequenininha, né? Não é... Existem até pesquisas que falam sobre a perda de tecido ósseo decorrente de aplicação frequente de toxina. Por quê? Vocês já ouviram falar que a musculatura, ela estimula o tecido ósseo? Quando você é mais velho tem que fazer musculação para melhorar a densidade óssea. Sim. Porque o osso é músculo dependente, então se o músculo está requisitado... É uma cadeia, né? Exatamente. Ele é um músculo dependente do osso, né? Exatamente. Então se você está com o músculo requisitado, o organismo entende que o osso precisa estar forte. Entendi. Então ele tem mais a posição de cálcio, tem mais a posição de mineral, então o osso fica mais denso. Se você vai fazer uma aplicação frequente de toxina, você vai reduzindo um pouco o aporte mineral desse osso. Mas, pensando em toxicidade, ou pensando até em quantidade, a toxina que a gente aplica é tão pouquinha que não interfere. Que não vai interferir. Ah, que ótimo. E outra coisa, até o pessoal fala, mas pode atrofiar a musculatura. Pode, mas que bom se atrofiar, né? Não, mas daí não vai funcionar tão bem. Aí fica paradinho, do jeito que você nem botar mais. Não vai ter nem ruga mais. Exato, então tudo bem, não tem problema se atrofiar, né? Lógico, para atrofiar tem que levar muito tempo. Eu faço uso de Botox faz muitos anos e eu amo e não pretendo parar. Nem eu e o meu ainda não atrofiou. Eu tô louca pra fazer, grávida não pode. Não, grávida não pode. Grávida não pode nada, né? Vocês usam Botox e o que mais? Então, aí vamos lá. Primeiro a gente tratou a pele, estimulou colágeno para receber os tratamentos. Aí depois a gente fez a toxina. Aí a outra etapa seria o quê? Devolver os coxinhos de gordura que você perdeu com o envelhecimento ou devolver o volume, colocar o volume onde você não tem por desequilíbrio esquelético. Então, um exemplo, uma pessoa que tem um desenvolvimento da maxila muito pobre, ela não tem o seu ossinho malar bonitinho, ela tem um osso malar mais achatado. Então, depois que você fez a toxina, reposicionou toda a musculatura e tal, e você pode fazer esse tipo de trabalho. Em pacientes jovens, a gente devolve, não é nem devolver porque nunca teve, né? A gente coloca, restaura um equilíbrio que a pessoa não teve para o desenvolvimento craniofacial mesmo. Então, vamos supor, a Giovana, de 15 anos, aqui, lógico, a gente não faz trabalho em 15 anos, eu digo, 20 anos, vamos supor. Você 20 anos, vai casar, eu queria ficar com o rosto harmônico porque eu cresci sem maxila. Eu não tenho bochecha. Isso aqui é muito murcho, eu acho horroroso, sei lá, sua queixa. Aí a gente identifica que, realmente, eu tive uma alteração de desenvolvimento craniofacial que a maxila não desenvolveu. Então, a gente pode devolver um pouquinho da bochecha. Colocar um pouquinho do que o organismo não teve. Vai preencher aonde tem a bochecha. Isso. Aí você vai criar uma harmonia facial. A massa do rosto é uma característica muito feminina. Então, o rosto feminino, quanto mais as bochechas, né, as maçãs, eu acho mais, um rosto mais bonito. Eu tenho bastante, você também tem. Mas eu tô você gorda. tá bastante. Agora eu tô gorda. Agora eu tô elefantinho. Não, eu tenho muita entrada aqui, ó. Eu acho lindo. A minha entrada aqui eu tenho bastante, não agora, né? Mas eu sempre tive. Era ali que eu via quando eu tava engordando, começava a querer sumir, eu já falava, opa, mas eu tenho entrada. Eu não sei se eu tenho muito aqui, mas eu tenho entrada. Tem um malarzinho bonitinho aqui. Tô de marca. Então, o agora malar... tá redonda, agora não dá. O malar é uma característica muito feminina. Então, realmente, se você vê uma face que tá pobre em maxila, em malar, surpreende para poder restaurar. Então, às vezes, assim, o paciente vem aqui e fala, a harmonização não é, assim, resolver problemas do envelhecimento. Ela também é resolver problemas de desenvolvimento craniofacial. Entendi. Entendeu? Então, quem tem queixo para trás consegue pôr o queixo para frente também? Aqui, por exemplo, como eu sou ortodontista, então eu trato muito problema de... Ortodontia. Então, por exemplo, tem aqui retrosão mandibular, o paciente tem deficiência de mandíbula.
Você faz a projeção da mandíbula, mas tem casos que ficam muito limitados, porque daí você tem que indicar uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que você corta o osso e projeta um pouquinho o queixo para frente, mas em alguns casos o paciente não quer fazer essa cirurgia. E aí você pode até fazer um test drive do que seria o queixo para frente, você põe um preenchedor. Ah, que legal. Aí Porque ele dura quanto tempo? 2 anos. 2 anos o preenchimento dura? Em volumizador, sim. 1 ano e meio, 2. Aquele que põe aqui também? Esse daí um pouco menos, porque a densidade dele é diferente. É bem fininha, né? Ele é mais aguado, vamos dizer assim. Entendi. Então ele chama menos água pro local e aí é outra etapa. Então, por exemplo... Desculpa, cortei Não, você. não, tranquila. Tratou a pele, fez a toxina, preencheu as desarmonias esqueléticas ou os coxinhos gordurosos que foram perdidos com a idade, aí você vai para o tratamento das linhas finas.